Desde maio deste ano, a Anvisa vem discutindo a eventual reclassificação do canabidiol para incluí-lo na relação de produtos de controle especial. Enquanto isso, pais de crianças que usam o medicamento, que é derivado da maconha, cobram regras mais simples para importação. Para especialistas, a falta de informação explica a burocracia e pode atrasar uma solução para a liberação do remédio, que pode beneficiar pacientes de doenças crônicas como a epilepsia. Mas qual a opinião das pessoas nas ruas sobre esse tema tão polêmico? Veja no quadro Interferência de hoje. Se ficar demonstrado, né, que determinada substância ela faz bem, poderia haver essa autorização, seja através do próprio Poder Judiciário, com a intervenção médica, né, o que é muito diferente de simplesmente se utilizar a maconha para fumar. Então, né, o fato de ter uma substância medicinal que é benéfica para o ser humano, né, essa substância não vai ser utilizada pela pessoa através da simples inalação daquela substância, daquela fumaça, né? Mas acredito que há sim essa possibilidade, desde que seja demonstrado o seu fim medicinal e com a autorização prévia, já que a própria portaria não faz distinção de substâncias da própria cannabis, que é a planta que dá origem à própria maconha. Dependendo da indicação, das doses, de como é feito isso, a regulação pela Anvisa, eu acho que é importante a gente discutir isso e poder usar. Pode ser utilizado, eu não vejo muita sustentação jurídica nessa argumentação. Seria mutatis mutandis no caso do próprio aborto, em que a pessoa alega que possui risco de morrer em razão daquela gestação. Então, mesmo que isso ocorra, existe uma autorização prévia do próprio Poder Judiciário em que, com base em laudos médicos, você consegue demonstrar que efetivamente a cessação do estado gravídico, né, a antecipação do parto através do aborto era imprescindível para salvaguardar a vida da própria mãe. Então, de forma semelhante, se daria com a própria utilização dessa substância. Teria que se utilizar de forma prévia, através de um relatório médico, de uma equipe médica, para que aí sim você já possa utilizar essa substância, né? Já que não seria um estado, acredito eu que não estaríamos diante de um perigo iminente de morrer a não utilização dessa substância, né? Se já é algo que a pessoa vem utilizando com uma certa constância, então não haveria problema algum dela de forma antecipada requerer essa autorização. Se for na questão de reduzir doenças, o que seja, eu acho um pouco negativo também. Eu acho muito propício até o aumento de consumo deles, sabe? Você vê várias pessoas aí no Brasil tendo que plantar ilegalmente para poder ter a droga, para poder produzir remédio para os próprios filhos. Se fosse uma necessidade mesmo, com certeza eu iria atrás, concordaria. Na portaria da Anvisa, ela traz uma série de substâncias que são entorpecentes e que são psicotrópicas e que em alguns casos você pode utilizá-la com autorização ou médica ou mesmo do Poder Judiciário. Então a gente poderia citar a morfina, né, que é uma substância entorpecente e psicotrópica. A gente pode, com autorização médica, com receita especial, tudo isso estabelecido na resolução da Anvisa, essa substância pode ser utilizada, né, que é uma substância que não é liberada para o consumo, nem é liberada a sua venda indistinta numa farmácia, numa drogaria.
outras indicações que são importantes, que não tem outros tratamentos viáveis, que é o melhor tratamento, então tem que se discutir, tem que tentar trazer isso para o Brasil, que em alguns países já é usado, né? Não creio que seja a coisa certa, a correta. Pode haver outros medicamentos que possam suprir. Se for liberar, utilizar como remédio, vários vão fazer o quê? Vão aproveitar a oportunidade daqueles que vão usar como remédio e outros vão usar para praticar já para o vício deles. Acho que a pessoa, principalmente os pais, que eu vejo muito na televisão, as crianças precisam de medicamento e os pais se veem numa situação difícil, porque a Anvisa aqui não regulariza e eles se veem numa situação difícil, que é o risco de vida do filho e a obrigação legal existente no país. Eu acho válido sim, acho que a justiça tinha que votar a favor disso e conceder o uso do medicamento. Estudos indicam que ela traz uma série de malefícios para o ser humano e se determinada substância extraída dessa planta ela é benéfica, que se demonstre o seu benefício e que se peça uma autorização judicial até que efetivamente ocorra a descriminalização, ocorra a abolição crimes dessa conduta que seria utilizar essa substância que até então está contida na relação de substâncias psicotrópicas e entorpecentes, né, estabelecidas pela Anvisa, que é quem regulamenta essa lista de substâncias proibidas. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.